Curso de Química com o professor Fernando Mota. É química pura! Fernando Mota na área, professor de química pura! Cê tá doido? Que barulho é esse, professor? Ah, assim que é bom, assim que é bom. Vamos lá, dando continuidade aqui então, olha só. Nós falamos aí, né, na aula anterior sobre sistema aberto, fechado e isolado. Agora vamos falar sobre sistema homogêneo e sistema heterogêneo. Galera, muita atenção nessa aula, que eu tenho um detalhe, um tchan, que faz toda a diferença aí para garantir a sua vaga aí, tá? Principalmente de medicina, tá bom? Que é muito concorrido. Então veja bem, um sistema pode ser homogêneo ou ele pode ser heterogêneo. Primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte: o que é sistema? Na aula passada nós comentamos. O que é sistema? Qualquer coisa. Qualquer coisa que você analisa, qualquer coisa que você pega para estudar. Então, põe na sua cabeça. Sistema é qualquer coisa. Qualquer coisa. Um copo com água é um sistema, água mais gelo é sistema, água mais álcool é sistema, álcool mais gasolina é sistema. Se vocês forem me estudar, eu sou um sistema. Tudo que você pega para estudar é um sistema. Ok. Mas o sistema ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. E o que é um sistema homogêneo? É aquele que apresenta aspecto visual uniforme. Aspecto visual. Esse aspecto visual pode ser ao olho nu ou pode ser ao microscópio. Normalmente, as coisas que caem na prova é ao microscópio. É ao microscópio. Não é ao olho nu. Mas, professor, tem diferença? Tem diferença, gafanhoto. Porque ao olho nu, ao olho pelado, tem coisas que você não enxerga. Ao microscópio você enxerga. Beleza? Então, por exemplo, fez um corte no braço. O sangão saiu. O sangão saiu. Aí você olhando ao olho nu, você percebe o quê? Um aspecto uniforme. Você vê uma coisa só. Parece que é um sistema homogêneo. Tem um aspecto visual, tá? Um único aspecto visual. Mas se você pegar essa coisa e levar ao microscópio, rapaz, tô vendo ali uns liquidinhos, tô vendo ali uns trenzinhos meio sólidozinho. Você vai perceber o plasma e os elementos figurados. Então, ao microscópio, o sangue já é o quê? Heterogêneo. Porque ele não apresenta aspecto visual uniforme. Ele tem mais de uma coisinha ali dentro que você consegue perceber. Sacou? Então, as coisas normalmente quando caem nas provas, no Enem, é ao microscópio. Se falar considerando o olho nu, aí já mudou o esquema. Mudou o esquema. Tá certo? Então, por exemplo, leite. Se você bater o olho no leite, se você não tiver muito cuidado e olhar para o leite, você vai achar que o leite é homogêneo. Mas o leite é heterogêneo. Que isso, professor? O leite é heterogêneo. De cara você vai pensar o seguinte: no leite tem água? Tem. No leite tem gordura? Tem. Gordura dissolve na água? Não. Então você vai perceber as partículazinhas de gordura, que fica mais fácil de ser observado ao microscópio. Sacou? Beleza. Então, ó. Sistema homogêneo. Sistema homogêneo. Se ele apresenta aspecto visual único, quer dizer que ele só tem uma fase. E se ele só tem uma fase, ele é chamado de monofásico. Monofásico. Agora, se o sistema é heterogêneo, quer dizer que ele não tem apenas uma fase, ele tem mais de uma fase. Então ele tem mais de uma fase. E se ele tem mais de uma fase, quer dizer que ele é polifásico. E aí, meus queridos, o lance é assim, ó. Tem duas fases, bifásico. Tem três fases, trifásico. Tem
tem 4 fases, tetrafásico, ou você pode chamar isso aí tudo de polifásico e uma fase só, monofásico. Beleza? Então vamos para alguns exemplos. Um copo só com água. Você bate o microscópio lá, num copo só com água, só tem moléculas de H2O. Bem homogêneo, tá? Então, aqui você tem o quê? Apenas uma fase. O que é fase, professor? O que é fase, Motinha? Fase é cada aspecto que você enxerga no sistema. Cada aspecto que você enxerga no sistema. Então, por exemplo, não tem aqui não. Deixa eu ver aqui. Vamos pôr mais um aqui, ó. Você tem lá na sua casa água mais óleo de cozinha. Óleo de cozinha. Se você pegar um copo com água e pôr óleo de cozinha, o que você percebe? Dois aspectos. A fase da água e a fase do óleo. Então você tem duas fases. Então ela é bifásica, tá? A quantidade de fases, né? A quantidade de aspectos distintos é o número de fases. Então, um copo só com água. Você tem o que aqui? Uma fase. Água mais gelo. Um copo com água e gelo. Você bate o olho e vê o quê? 2 fases. Então aqui nós temos 2 fases. Água mais álcool. Aqui o lance é o seguinte. O álcool se dissolve na água, se dissolve infinitamente. Então aqui vai formar apenas uma fase. Portanto, é o quê? Monofásico, apenas uma fase. E o que seria componente, professor? Componente é cada substância do sistema. Então aqui, ó, olhando para cá, você tem o quê? Só água. Quantas substâncias? Só uma substância. Então aqui tem um componente. Água mais gelo. Gelo também é água. Então aqui você tem o quê? Um componente. Olha só que doido. São 2 fases. Fase água líquida e fase gelo. Mas é apenas uma substância. Água. Um componente. Água mais álcool se dissolvem. Uma fase. Mas tem 2 substâncias. 2 componentes. Então aqui nós temos 2 componentes. Água mais gasolina. Gasolina não dissolve em água. Pelo amor de Jesus Cristo. Gasolina não dissolve em água. Não se esqueça disso, que isso cai direto. Gasolina não se dissolve em água. Então aqui eu tenho quantas fases? 2 fases. E quantos componentes? Galera, aqui ficou um trem meio atrapalhado, mas olha só. Vou pôr um asterisco aqui. Por que eu coloquei um asterisco? Porque gasolina não é substância. Gasolina é uma mistura de vários tipos de hidrocarbonetos, tá? Mas eu vou considerar 2 componentes, que seriam o componente gasolina e o componente água, beleza? Show de bola! Álcool mais gasolina se dissolvem. Gasolina e álcool se dissolvem. Então vai formar quantas fases? Apenas uma fase. E aqui, mesma coisa, vou chamar de 2 componentes. Componente álcool e o componente gasolina. Água mais cloreto de sódio, sal de cozinha. Aqui tem um detalhe. Cloreto de sódio dissolve em água? Cloreto de sódio dissolve em água? Dissolve em água. Você já viu isso na sua casa, né? Já viu isso na sua casa. Dissolve. Só que o seguinte, se você colocar muito sal de cozinha dentro de um copo com água, parte do sal não vai dissolver. A gente diz que a água vai ficar o quê? Saturada. Vai ficar de saco cheio de tanto sal. Não vai dissolver mais. Então, se no Enem, se no vestibular, cai assim, água mais sal, é homogêneo, dissolve, dissolve. Porém, pode ser que caia assim, ó, água mais sal em excesso. Falou que o sal está em excesso, meu querido? Aí vai ser o quê? Heterogêneo. Então, muito cuidado na hora de ler, tá? A questão, tá bom? Então, isso que eu estou te falando, você não encontra em livro nenhum, nem apostila nenhuma. Por isso que eu estou aqui para fazer diferença no seu aprendizado. Eu tenho que fazer diferença. Porque
Porque se eu for entregar as mesmas coisas que você encontra no livro, não precisa de mim não. Tá? E aqui eu vou facilitar o seu aprendizado, tá bom? Então fique esperto com isso aqui, ó. Se falar então, água mais sal em excesso, vai ser o quê? Heterogêneo. Você vai ter a fase de água com sal dissolvido e a parte de baixo que é chamado de corpo de chão. Então aqui eu estou considerando uma pitada de sal, tá bom? Então vai ser uma fase e quantos componentes? 2 componentes. Perfeito? Show de bola! Água mais cloreto de sódio mais álcool. Álcool dissolve em água? Dissolve. O cloreto de sódio, se for em pequena quantidade, dissolve tudo? Dissolve. Então está dando quantas fases? Somente uma. Então aqui eu estou tendo uma fase. E se é uma fase, é melhor, vai ser uma fase e 3 componentes. O componente água, o componente cloreto de sódio e o componente álcool. Água, óleo e álcool. O álcool dissolve em água? Sim. Uma fase. E o óleo dissolve? Não. 2 fases. Então aqui eu tenho um sistema bifásico, né? De 2 fases. E de quantos componentes? Componente água, componente óleo, componente álcool. 3 componentes. Então aqui nós temos 3 componentes. Água e óleo não se dissolvem, 2 fases e 2 componentes. Então aqui nós temos 2 fases e 2 componentes, tá bom? Então fiquem espertos com relação a isso. Se tiver só uma fase é homogêneo, sistema homogêneo. Se tiver mais de uma fase é sistema heterogêneo. Agora vem um detalhe muito importante. Respira. Respira mais uma vez. Vamos oxigenar o cérebro. Muito cuidado agora com o que eu vou falar. Eu disse que sistema pode ser qualquer coisa, não foi? Sistema pode ser qualquer coisa. Agora tem um outro negócio que se chama mistura. O que é uma mistura? 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 Mistura é um sistema que contém mais de uma substância. De novo, mistura é um sistema. Mistura é um sistema. Eu falei que qualquer coisa é sistema, então mistura é sistema. Mistura é um sistema que contém mais de uma substância. Mais de uma substância. Se o sistema, onde é que eu vou escrever? Vou escrever onde, meu Deus? Vou escrever aqui. Não, mentira. Vou escrever aqui mesmo, ó. Vou escrever aqui mesmo. Ó. Se o sistema tiver apenas uma substância, a gente diz que ela é substância pura. Olha aqui. Se o sistema tiver somente uma substância, só uma substância, a gente diz que ela é uma substância pura. Mas se o sistema tiver mais de uma substância, aí já é o quê? Mistura. Toda mistura é um sistema, mas nem todo sistema é uma mistura. Escreva isso aí, hashtag OBS. Hashtag OBS. Ó, escreva aí, ó. Hashtag OBS. Escreva aí. Hashtag OBS que eu vou digitar. Escreva aí. Hashtag OBS que eu vou digitar. Escreva aí. Enquanto você escreve. Já deu tempo. Estou distante. Ou melhor, como é que eu falei? Toda mistura é um sistema. Toda mistura é um sistema. Mas nem todo sistema é uma mistura. Já deve ter cabeça bugando aí, né? Deve ter cabeça bugando. Vou falar de novo. Toda mistura é um sistema. Mas nem todo sistema
é uma mistura, porque um sistema pode ser uma substância pura. Um sistema pode ser uma substância pura. Agora vai comigo, vamos ver os exemplos, quer ver? Vamos analisar isso aqui agora para falar se é substância ou se é mistura, tá bom? Já vimos que tudo isso é sistema. Tudo isso é sistema. Sistema homogêneo, sistema heterogêneo, homogêneo, heterogêneo, homogêneo, 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 heterogêneo, heterogêneo. Se tiver mais de uma fase, heterogêneo. Ó, se eu tivesse feito isso, ó, agora as pegadinhas do malandro. Olha as pegadinhas do malandro. Olha as pegadinhas do malandro. Olha as pegadinhas do malandro. Vamos falar que aqui eu tenho olha só que doideira. Um uísque, que é uma mistura, uísque, né? O uísque em si é uma mistura, tá? Gelo, e aqui o copo está fechado. O copo está fechado. Quantas fases eu tenho? Isso aqui foi uma questão da Unicamp. Olha que sacanagem. Mas boa. Questão da Unicamp. Olha lá. Uísque, gelo e o copo está fechado. Quantas fases eu tenho? Quantas fases? 1, 2, 3, 4. Quantas fases? 3 fases. Você acredita? 3 fases. Por que 3 fases, Botinha? Por que 3 fases? Essa fase aqui do uísque, essa outra fase do gelo, eu falei que a fase é o quê? Cada aspecto distinto. E aqui tem vapor d'água com álcool. Aqui tem vapor. Tá fechado. Eu tenho que considerar esse vaporzinho formado ali, ó. Porque a água vaporiza, ela evapora. O álcool do uísque também, e muito mais do que a água. Então aqui eu tenho um vapor. Portanto, eu tenho 3 fases. 3 fases. Fique esperto com isso aí. Então agora vamos embora ver se é substância ou se é mistura. Aqui, só água. Então isso aqui é o quê? Substância. Água e gelo. Tudo é água. Então isso aqui é o quê? Substância. Água e álcool. 2 substâncias. Então aqui é uma mistura. E é mistura homogênea. Interessante que aqui é substância. E é substância heterogênea. Ui! Substância heterogênea, professor? É, menino. Substância heterogênea. Quando que você tem uma substância heterogênea? Quando você tem aquela substância em mais de um estado físico da matéria. Em mais de um estado físico da matéria. Beleza? Aqui, água e gasolina. Eu já falei com você que a gasolina em si já é uma mistura. Então isso aqui tudo é uma mistura. Álcool e gasolina. Mistura também. Água e sal de cozinha. 2 substâncias. Mistura também. Água, sal e álcool. É o quê? Mistura. Água, óleo e álcool. É o quê? Mistura. Água e óleo. É o quê? Mistura. Amém ou misericórdia? Amém. O que você vai fazer agora? Revisa o vídeo, assista de novo, escreva os pontos importantes, não deixe de escrever os meus OBS e eu te vejo na próxima aula, tá bom? Beijo no coração, energia é química pura! Aquele abraço.